Fala galera, o Bayern de Munique anunciou a contratação do seu jogador mais caro na história, que é o Lucas Hernandes, o zagueiro barra lateral esquerdo do Atlético de Madrid, né? 80 milhões de euros era a cláusula de rescisão, e isso foge um pouco do estilo de transferências do Bayern, porque até então, se a gente olhasse para a lista das mais caras da história do clube, a gente via muitas ali entre 30 e 40 milhões de euros. Isso tem a ver com a mudança do mercado, que deu um salto muito grande de valores nessa última, não digo nem década, nesses últimos 3 anos, aí, com algumas transferências bem mais caras. Então, o jogador que há 5 anos valia 35, 40 milhões, hoje vale 70, 80. É um pouco da realidade e o Bayern está inserido nela. Um outro aspecto, que é exatamente o que a gente vai abordar agora aqui no vídeo, é como o Bayern também está passando por um processo claro de reformulação. Então existe sim uma preocupação em rejuvenescer, em renovar, em pensar na formação de um elenco para a próxima década. E o Bayern vem fazendo isso, não é de agora, né? Então se a gente for olhar para diversas posições do campo, a gente vai ver que isso já está acontecendo. O Lucas chega agora, como o Pavard vai chegar no meio do ano também, junto com o Lucas, os dois laterais campeões do mundo com a seleção francesa. E 2 jogadores que, além do título mundial na bagagem, trazem essa versatilidade também para jogar numa primeira linha. O Pavard é um zagueiro que pode jogar na lateral direita, o Lucas Hernandes é um zagueiro que pode jogar na lateral esquerda. E os 2 jogadores têm facilidade nessas 2 funções, o que pode ajudar muito nesse processo, pensando no Bayern para frente. Então, o Bayern hoje tem 2 laterais mais maduros, né, e jogadores de alto nível, consolidados no time. Mas será que o Kimmich vai continuar sendo lateral? Vai virar volante? Na seleção alemã, o Löw tem falado que pensa nele para esse ciclo como um meio-campista. E ele é um jogador de muita qualidade de distribuição, organização no meio-campo. Mas é um jogador que, embora já seja hoje uma referência, e vai ser uma referência desse novo Bayern, é um jogador que ainda tem muito tempo de carreira pela frente, né? Ainda é muito jovem. E o Bayern tem jogadores nesses setores. O Sully na zaga, por exemplo, ganhando espaço desde a temporada passada de Boateng e Hummels, já é um exemplo. Então se a gente olha para a possibilidade de uma linha de defesa, pode ter o Kimmich ou o Pavard na lateral direita, aí pode ser o Pavard, pode ser o Lucas, pode ser um deles vai ser o Sully, olhando para as opções de zaga. Na esquerda pode ser o Lucas, mas pode ser o Alaba ainda também. Se a gente vai para o meio campo, eu falei do Kimmich que pode ser esse organizador, mas o Bayern tem no Tolisso, que infelizmente sofreu uma lesão grave, mas tem um bom jogador de meio campo por ali, tem no Goretzka, uma peça que tem muita chegada com poder de definição, o que deve ganhar espaço na seleção alemã nesse ciclo, e pode ganhar importância no Bayern também, por ser um jogador que tem muito a ver com o estilo de jogo alemão mesmo, né? Essa dinâmica da chegada para definir, aparecendo muitas vezes na área. Então pode ser esse meio-campista com esse perfil também. E outros jogadores que já estão por lá e que nem são... Tem, primeiro, né, os que não são tão velhos assim, por exemplo, o Thiago, ainda tem bastante tempo de carreira pela frente, vai depender de quais serão as ideias em relação a ele. E tem também os mais jovens que não vingaram da forma esperada no primeiro momento. Renato Sanches é um grande exemplo disso, mas é muito garoto ainda. Então, nessa lista de jogadores mais jovens, a gente vai para as pontas e encontra também talvez o processo mais difícil disso, que é superar uma era de Robben e Ribéry. Se a gente pegar desde a chegada do Robben, que foi em 2009, para a temporada 2009-2010, nessas 10 temporadas, o Bayern conseguiu 3 finais de Champions e 4 semis, né? Então, em 7 vezes das últimas 10, esteve entre os 4 finalistas de Champions. Então e muito com esses 2, né, desequilibrando, menos nesses últimos 2 anos, mas boa parte desse ciclo foi construído pela capacidade desses 2 jogadores, que talvez só não tenham sido maiores no futebol mundial, porque... infelizmente para eles, viveram na era de Messi e Cristiano Ronaldo. Mas Robben e Ribéry foram alguns dos jogadores mais desequilibrantes nesse ciclo. Só que chegou a hora e o Bayern hoje aposta claramente em Coman e Gnabry, jogadores que já deixaram impressões positivas, mas daí a dar esse salto para que eles virem alguns dos jogadores de maior qualidade no futebol mundial para pensar em Champions, isso vale para todos os outros que eu citei, né? Aí tem um desafio. Outro que chega agora, o Alphonso Davies, garoto que se destacou muito cedo na Major League Soccer no Vancouver Whitecaps, mais um que se enquadra nisso. Então tá muito nítido que o Bayern tem esse olhar para como vai ser a formação do time agora para os próximos 5, 8 anos. E é esse o processo que o clube está passando. Não é fácil, porque substituir pilares nunca é fácil.
O Bayern teve, nessa era Robben e Ribéry, jogadores em outras posições que foram fundamentais, né? Então, se a gente olhar para o meio, Schweinsteiger, em determinado período, Toni Kroos também, Philipp Lahm, na lateral ou no meio. Então, a gente está falando de grandes referências que se consolidaram nessa era, que teve também 2 pontas muito decisivos. Agora, como que vai ser para o Bayern agora? Tá muito nítido que alguns pilares já estão ali. O Kimmich vai ser um deles, por exemplo. Agora, os outros jogadores vão conseguir dar esse salto, subir esse degrau para que virem estrelas também do futebol europeu como um todo, para que brilhem num nível acima? Essa é a grande curiosidade. Qualidade e potencial o Bayern reúne. Talvez a posição em que isso fique mais nítido agora, quer dizer, em que essa dificuldade fique mais nítida, talvez não para agora, mas para os próximos anos, seja a necessidade de pensar num substituto a médio e longo prazo para o Lewandowski. Um atacante que foi um goleador confiável durante tantos anos, principalmente na Bundesliga, mas também pensando em cenário europeu, e que nos últimos tempos já não consegue fazer tanta diferença assim nos grandes jogos na Europa. Ainda vai ser um goleador? Ainda vai fazer muito gol pelo Bayern? Acredito que sim. Mas existe esse processo. Então vai ser importante ficar de olho nele, o Bayern se movimentando, gastando dinheiro, mas sem fugir muito desse seu perfil. Foge do perfil de investimento, mas não foge do perfil de jogador que vai atrás. E vai ser um desafio importante para a gente ficar ligado, para a gente observar. Conto com os comentários de vocês, com as curtidas também, as inscrições, é claro, no canal. Se inscreva aí. Um abraço, até a próxima.